você vai se encantar por essa casa feita para adolescentes viverem nela. Oiê, aqui é a Lynn Sims e hoje nós teremos uma casa específica para adolescentes viverem nela, com toda aquela vibe de vida no ensino médio, que eu acho que tem tudo a ver com adolescentes e eu acho super bonitinha. Talvez eu ainda seja um adolescente com gostos tão adolescentes assim, mas é que é muito fofinho, muito cara de adolescente, então vou compartilhar com vocês como foi que eu fiz essa construção. Eu não sei vocês, mas eu gosto bastante de jogar especificamente com sims adolescentes morando sozinhos. Acho que por conta de um sonho antigo de querer morar sozinho, eu sempre gosto de começar com adolescentes morando sozinhos. Então, eu também fiz para esta construção aqui uma casa que é bem a vibe de um adolescente. Acho que a Isabela lá de 16 anos super amaria essa casa. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você receber os próximos conteúdos que eu trouxer por aqui. E não esquece de comentar aqui quais são as suas sugestões de conteúdo, porque elas são super importantes para que eu consiga construir a grade de conteúdos do canal. E é claro, se você quiser essa e outras construções, nós não temos download externo, então você precisa ir lá na galeria e me procurar Lynn Sims com 2 S no final, que você vai ter acesso a tudo isso que eu tô fazendo aqui. Mas agora eu vou deixar de enrolar e vamos lá conferir como foi a construção desta casa para adolescentes. Pois é, gente, sempre devido ao meu sonho antigo de morar sozinha, jogar com adolescentes é sempre algo que eu gosto bastante. E aí eu comecei dando uma olhadinha no mundo para entender quais são as casas que tinham ali por perto, porque essa construção eu fiz em Copperdale e eu acho que faz super sentido fazer lá, justamente pelo fato de que lá é o mundo do ensino médio, então lá é um mundo onde tem muitos adolescentes, é o mundo dos adolescentes, digamos assim. Então eu quis dar uma olhadinha no que é que tinha ao redor para fazer algo parecido, mas sem sair muito da estética que eu queria, que era algo um pouquinho com estrutura um pouquinho diferente. E aí justamente por causa disso, a nossa entrada para essa casa, ela não fica do modo tradicional no térreo. Eu fiz a entrada na parte de cima. Então você entra pelo primeiro andar e para chegar no quarto e no banheiro você desce uma escada, porque o quarto e o banheiro eles estão na parte de baixo. Eu acho que eu já vim com essa ideia na hora que eu estava construindo essa casa, mas eu acho que depois eu olhei uma casa ali ao redor e ela estava bem parecida com essa estética que eu tinha pensado, então acho que deu super certo no final das contas, tá? Essa casa na verdade, assim, muitas das casas que eu faço, eu gosto de pegar uma coisa, um móvel específico e a partir dele criando as decorações da casa. Como eu já falei pra vocês, é algo que me facilita muito quando eu crio combinações de cores, porque eu ainda sou, recente nessa coisa aí de construções. Então, eu escolhi como base para fazer toda a casa essa cama que eu coloquei. Ela é uma cama que tem um tomzinho de amarelo, bem fofinho, um azul mais clarinho e ela tem um meio rosado, assim, meio coral. É uma combinação de cores bem interessante. Eu confesso que é uma combinação bem colorida, mas que eu achei que ficou muito bom. E sim, gente, eu acho que essa casa tem super a vibe de um adolescente. Eu não sei quanto que ficou, então não sei se o adolescente conseguiria pagar com o valor inicial quando você cria um sim, enfim. Mas, bom, pensando numa adolescente meio patricinha, meio filhinha de papai, acho que super entra por os pais terem mais dinheiro e aí terem dado essa casa para ela. Acho que vocês conseguiram entender o que eu tô querendo dizer. Bom, para o quarto, que foi o primeiro cômodo que eu fiz, justamente porque a cama ela vai ditar como vai ser a decoração do resto da casa, eu comecei fazendo no quarto essa parede meio que com um desenho um pouco diferente na parte da frente, justamente para diferenciar um pouco aí de outras casas que eu estava acostumando a fazer. Então, nessa parte diferente da parede da frente que eu coloquei uma parede de janelas. E aí é um pouco difícil para mim colocar as cortinas na parede diagonal. Tem que ter todo aí não sei, assim, um conhecimento que talvez eu ainda não tenha, um uso de cheats que eu não uso e não tenho vontade de usar, então talvez fique meio esquisito sempre, mas eu coloquei uma cortina ali no meio e eu achei que ficou interessante, sabe? E aí eu coloquei a cama e decidi pelo piso, escolhi colocar carpete, esse carpete aí que puxa um pouquinho da parte da grade da cama, o que eu achei muito bom também. E eu fiz um jogo de papéis de parede com esse tijolinho rosa. Eu não achei um tijolinho coral,
né, um coral rosado, que é o que tem lá. Mas eu usei esse, eu achei que ficou muito bom. E aí, na parte da cama, pra a parte de guarda-roupa, área de estudos, eu coloquei uma divisória. Eu tava procurando uma divisória um pouquinho mais adolescente e até encontrei, mas ela não fica tão legal. Pelo menos eu não achei que ela, sabe, ornou muito bem. Porque eu acho que divisória, ela é legal quando ela tá quase chegando no teto, quando ela chega no teto. E essa não faz isso. E aí, a que eu coloquei, ela é um pouco mais alta, então eu achei que combinou mais. E aí eu coloquei essa divisória para separar a cama da parte de guarda-roupas e da mesa de estudos. E aí do outro lado eu coloquei o guarda-roupa, coloquei uma mesa de estudos com estante de livro, computador e coloquei um espelhinho também, gente, tudo com decorações bem bonitas. Tentei usar quadros com decorações diversas para ficar realmente com uma estética mais juvenil, mais adolescente, tá? Depois eu fui para a parte de cima. E aí eu fiquei refletindo como é que eu ia organizar essa parte de cima. Porque nela precisava ter uma sala de jantar, uma cozinha e uma sala de estar. E aí eu fiquei pensando como é que eu ia organizar tudo isso, porque ainda na parte de cima, no primeiro andar, que é a parte da entrada da casa, nós temos uma porta para uma varanda pequena que eu fiz em cima daquela parede diferenciada de janelas do quarto. E aí, por causa disso, acabou que o que eu queria colocar perto da porta de entrada, que era a mesa de jantar, não ia ficar legal, porque eu não ia ter como encaixar a sala de estar e a cozinha perto da porta para a varanda, sabe? Não ia ficar legal na área de jogabilidade. Então, eu precisei alterar o layout que eu tinha pensado. E aí eu peguei a cozinha e eu coloquei pra entrada da casa, porque aí eu ia conseguir fazer um joguinho interessante com as bancadas, sem interferir na porta e sem interferir na própria jogabilidade da cozinha. E aí eu repassei para o resto do espaço a sala de jantar e a sala de estar, vocês vão ver. Mas ficou super legal e dá para passar, dá para usar tudo direitinho, porque eu sempre testo as coisas que eu acho que não vão dar certo, eu testo sempre no tour, tá? Bom, na cozinha eu usei essas bancadas do Decoração dos Sonhos, porque em questões de madeira eu tava tentando usar essa madeira neste tom. Eu não sei explicar exatamente o tom, mas é neste tom aí. E eu usei essa geladeira que eu achei que é a cara de adolescente, gente. Eu ainda faço bastante isso. Inclusive, eu tenho uma parede de fotos aqui penduradas num pisca-pisca, porque eu amo colocar fotos como decoração nesse estilo assim, mais cortininha, etc. Então, eu coloquei essa geladeira porque ela tem fotos penduradas nela e eu achei super jovem, super adolescente. Então, gostei bastante. A sala de jantar já estava basicamente pronta, eu só tirei da área que estava a cozinha e modifiquei, então eu permaneci com a mesma mesa, as mesmas cadeiras e fui para a sala de estar. Gente, na sala de estar só cabia esse sofá de 2 lugares, mas aí para acrescentar um pouco mais de espaço eu coloquei um puffzinho bem jovem, bem adolescente, que veio no cantinho gamer. Achei super bonitinho e aí eu vou colocar do ladinho do sofá, porque eu achei super divertido. Eu acho até que eu permaneço com essa estampa de melancias, porque eu achei ela uma estampa bem adolescente também. Eu vou usar várias vezes essa palavra, bem adolescente. Enfim, coloquei uma televisão com LED, né, bem jovem, coloquei o sofá, coloquei as poltronas, eu até coloquei uma prateleira ali do lado para colocar coisinhas em cima. Tentei colocar algo na parede que tava a escadaria, mas não achei que estava tão interessante, então eu desisti dessa ideia e fui para a parte de fora, gente. Na parte de fora eu fiz um jogo de papéis de parede com as cores que eu usei dentro, porque eu não achava, não tava achando que colocar um jogo de papéis de parede meio clássico de tijolinho e cor sólida ia ficar tão interessante. Então eu fiz um jogo de papéis de parede com as cores que eu usei dentro, e aí eu acho que ficou legal. Na parte de trás, como é a casa de um adolescente, os adolescentes gostam de fazer festa, gostam de, sabe, aproveitar a vida. Então eu coloquei uma piscina, como cabia, então eu coloquei, achei que preencheu bem o espaço, coloquei espreguiçadeiras e um negocinho ali com um guarda-chuva, né? Um guarda-sol, no caso, pra ficar em cima das espreguiçadeiras. Coloquei a lixeira, que eu tenho esquecido muito nas construções, mas dessa vez eu não esqueci. Churrasqueira, e coloquei ali um negocinho de beber sucos, que vem no Vida Universitária, que eu também acho que puxa um pouco dos adolescentes, mas
que nesse caso eu acho que ficou bem interessante. Como não tem bebidas alcoólicas de fato no The Sims, eles põem néctar, suco, então e a jogabilidade do suco, dessas caixinhas de suco, é a mesma de bebida alcoólica. Então, né, eles trazem um pouquinho aí dessa vibe das bebidas alcoólicas das festas de universidade. Então, não que eu tenha bebido, porque eu não bebo e nem sei como é, nunca fui para os Estados Unidos, porque eu acho que isso é algo mais estadunidense do que brasileiro, mas não deixa de ter, né, esse tipo de bebida em festas aqui do Brasil. Então, achei bem legal colocar, e eles têm uma jogabilidade interessante, o sim fica de cabeça para baixo. Enfim, eu acho que é bem legal e que faz parte do universo adolescente / jovem, então eu coloquei para animar as festinhas. E eu acho que eu coloquei até uma caixa de som nessa parte da piscina também para animar um pouquinho as festas da Sim ou do Sim que vai morar nesta casa. E fui pro banheiro, porque acreditem ou não, eu esqueci do banheiro, gente. Coisas que acontecem com muita facilidade. No banheiro eu usei, obviamente, as mesmas cores, tentei fazer combinações legais, mas eu coloquei o básico que funciona. Privada, óbvio. Pia, óbvio, e um chuveiro, óbvio. Só que esse chuveiro eu coloquei junto com banheira, porque eu achei que ia ficar mais legal. Eu poderia fazer uma área de chuveiro, né? Um box, que também ia ficar muito bom. Mas eu preferi colocar a banheira mesmo, né? Pra também não ficar fazendo box em todas as casas. E aí também não traz diferença nenhuma das casas. E aí eu finalizei a parte de dentro, amei a decoração dessa casa pela parte de dentro. Acho que ficou realmente assim, bem alegre, bem colorido. Não, eu sei que nem todos os jovens são alegres não, gostam de cores, mas eu gostei, então eu espero que vocês gostem também. E aí eu fui para a parte externa da casa e eu fui fazer as decorações com plantinhas, porque não pode faltar para dar um pouco mais de realismo para casa. Como eu falei, gente, um adolescente ali dos seus 16 anos... naturalmente não. Normalmente não vai morar numa casa dessa, porque primeiro ele não tem dinheiro, segundo que muitas vezes os pais não deixam morar sozinho tão cedo assim, né? Só em questões catastróficas que o adolescente acaba morando, né, sozinho tão cedo assim. Mas imaginando, e aí a gente tem que, né, imaginar como um adolescente dos Estados Unidos que com 16 anos, né, eles já podem dirigir, etc. Então talvez isso seja um pouco mais real. Mas no The Sims a realidade de morar sozinho como adolescente existe, então por isso que eu fiz essa casa. E eu não sei, talvez tenham pessoas como eu que gostem da jogabilidade de um adolescente morando sozinho, então é a mesma coisa, é basicamente a mesma coisa de um adulto, de um jovem adulto, de um adulto, gente. A diferença é que ele vai para a escola, ele não tem um emprego, então ele precisa se virar com os trabalhos de meio período, mas assim, no geral, é basicamente a mesma coisa. Mas eu gosto bastante, tá? Gosto de ver a evolução do Sim desde que ele é adolescente até, né, jovem adulto e adulto. Bom, já estamos no tour. Essa casa, ela, como eu falei, eu não sei quanto ela ficou custando, então talvez ela não seja uma casa inicial, mas ela é uma casa que tá bem completa e que com um pouquinho de ajuda dos pais, talvez você consiga ir morar nela como adolescente. Me contem o que vocês acharam da combinação de cores, porque eu gostei muito, acho que ficou muito legal, só que... Bom, a opinião de vocês é super importante e eu acho que talvez eu tenha faltado um pouco em colocar tons mais corais e amarelos, que são os tons da cama. A cama tem pouquíssimo azul e ela não tem rosa, ela tem coral. Então, acho que talvez tenha faltado um pouco disso. E aí é algo que eu possa, bom, consertar depois ou ficar mais atenta para... que eu melhore depois. Mas eu espero que vocês tenham gostado da casa. Eu gostei muito de ter construído. Foi muito fluido de fazer, digamos assim. Eu tive alguns dificuldades em alguns momentos, mas no geral foi bem tranquilo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você receber os próximos conteúdos. E sempre que você quiser casas, é só me procurar lá na galeria Liz Sims com 2 S no final, que você vai me encontrar para pegar as casinhas por lá. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.